Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Café In Vitro. A gente vai continuar com o especial Ashley de Genética com a Márcia Riboldi e a Juliana Cruz, que a gente gravou na Genomics, então acompanhe que tá sensacional. Ju, destrinchamos o assunto endométrio. O outro assunto de relevância, eu sei que foi a análise de DNA livre em meio de cultivo, que tem dado o que falar. Calma. Tem dado o que falar aí nos laboratórios. Conta pra gente as novidades. Bom, primeiro é o sonho, né? É o que todo mundo queria. Fazer... Não, Mas calma, Bernardo. Calma que você vai entender, que você vai gostar da novidade. Todo mundo queria fugir de uma biópsia invasiva. Não significa dizer que vai fugir efetivamente dos cuidados necessários com aquele embrião para que ele chegue à capacidade de ser testado. Vou explicar um pouco melhor, tá? Hoje a gente tem uma biópsia de trofectoderma, ela é considerada invasiva, muitas vezes embriões que estão numa qualidade não tão boa podem ser prejudicados pelo procedimento invasivo, e a gente tem uma outra dificuldade que é basear um teste genético numa biópsia, numa amostra daquele embrião. Então, somando todas essas questões, que tal fazer um teste em que eu não tenha que invadir aquele embrião, que eu possa fazer um teste não invasivo, e um teste que possa dar para mim DNA proveniente do embrião como um todo, né? Então, que ele seja não originário daquela biópsia localizada, mas que ele tenha o embrião como um todo como fonte de DNA. Essa era a primeira ideia do teste não invasivo. No começo, agora de 2018, um trabalho foi publicado pela Genomics, mostrando a possível origem desse DNA no meio de cultivo, e só lembrando, né, que os trabalhos científicos levam um tempo para serem aceitos, revisados e publicados. Então esse foi um trabalho realizado lá no começo de 17, final de 16, mas que veio para publicação em 18. A partir daquele momento, todos os outros testes foram sendo realizados, tomando aqueles primeiros resultados como base, e tudo isso foi sendo aprimorado. Então, hoje, o mais novo que a gente tem é saber que os dados do trabalho de abril desse ano já estão muito aquém do que a gente pode alcançar. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a gente alcançou um nível de comparação entre o DNA do meio de cultivo e a biópsia embrionária, levamos esse embrião para cultivo, coleta o meio de cultivo do que o embrião estava em blastocisto, realiza a biópsia. A biópsia vai para análise de PGTA e depois a gente aplica o PGTA no meio de cultivo. Então hoje a Genomics já tem uma taxa de 85% de concordância nesses resultados. Aquele primeiro trabalho era 30% de concordância. Então foi uma melhora incrível nesse protocolo. E aí agora, Bernardo, vem a sua alegria. Que eu chegava aí então eu trazia então aí depois Como que a gente conseguiu isso? É preciso hoje modificar a forma de cultivo desse embrião. Então, uma assessoria científica para dentro do laboratório de reprodução vai continuar existindo, vai continuar sendo necessária. A gente sabe hoje que quando o embrião é cultivado pelos 5 dias no mesmo meio, a possibilidade de ter um melhor resultado para o PGTA não invasivo é muito maior do que quando você usa meios sequenciais. Então, para alcançar essa melhora de correspondência, veio de parceria entre laboratório de FIV e laboratório de genética, mudando toda a circunstância em que esse embrião está sendo cultivado. Outra coisa importante, PGTM, mutação gênica, vamos encontrar mutação gênica imediatamente no meio de cultivo? Talvez um dia, mas não. Da mesma forma que um casal não consegue fazer um NIPT, um teste não invasivo, para uma mutação gênica do feto. Consegue fazer para as análises cromossômicas. Uma variação gênica e uma variação cromossômica têm características genéticas muito distintas. São dois universos completamente diferentes. Então, assim, existe a necessidade da biópsia para mutação gênica, talvez durante um tempo maior vai existir a necessidade da biópsia para alteração de cariótipo, para uma translocação, para uma inversão.
Então nós estamos falando aqui de um teste de viabilidade embrionária a partir de um protocolo bem estabelecido de cultivo. Eu fico frisando isso o tempo inteiro, porque não adianta achar que eu faço da forma como eu quiser no laboratório, eu vou ter esse teste disponível. Vai precisar padronizar, né? Impossível. Com certeza, nenhum laboratório hoje tem o esquema do fluxo da rotina montada para coletar o meio de cultivo e mandar para a gente analisar. Mas ele é aplicável? Ele é. Sim, Ele é muito aplicável Tá. e tem laboratórios que estão participando da validação dos testes, que já estão introduzindo na rotina deles embriologia pura e dura, sem nada de genética, esse protocolo como um cultivo diferenciado ou como um hatching diferenciado para estandarizar o cultivo deles. Porque tá vendo que pequenas modificações que foram feitas para o protocolo de PGTA não invasivo acabaram beneficiando eles na embriologia pura e dura. Fantástico. Agora, Não, e só fazer um comentário, assim, que pra você, Rafa, isso também vai te agradar muito, que é o fã do time-lapse, que é o fã desse cultivo estendido, desse embrião que não sai da incubadora e que não fica movimentando e mexendo e observando, vai muito de encontro com isso. Então a gente está falando aí que não dá para evoluir uma tecnologia sem a evolução das outras. Então, a vinda do time-lapse, a vinda desses protocolos novos, a gente não poderia desenhar um diagnóstico pré-implantacional que não fosse de acordo com uma ferramenta tão forte como essa. Então, a coisa está caminhando de forma sincronizada, sinérgica, com os testes sendo realizados. Então, assim, acho que não é futurístico isso. A gente entende que leva aí um ano ou alguma coisa assim, mas que a gente já vem com isso logo, sabe? agora, curiosidade de bastidores. Limpar o DNA materno foi um dos maiores desafios desse trabalho? Essa foi uma das principais variáveis que não deixavam a gente aumentar as taxas de concordância. Era presença de DNA materno, então pelas próprias células da granulosa e pela não limpeza 100% desse óvulo, né? E outro foi o próprio DNA dos embriologistas. Porque, querendo ou não, a gente acaba caminhando ali naquele laboratório de embriologia, a gente usa várias proteções, que todas as proteções que a gente usa hoje, elas não interferem com nenhuma taxa, elas não prejudicam absolutamente nada do que a gente faz hoje em dia, mas tem que pensar que a gente está indo para um nível de teste genético que a gente olha os mínimos detalhes, né? E quando a gente vai fazer esse zoom para ver a poeirinha, a gente tem que cuidar de tudo. E aí a própria pele dos embriologistas também foi encontrada aí. Então eram duas variáveis que tinham muita relação e acabavam prejudicando. Bem legal. E Ju, você falou de 85% ali de correlação, de concordância, certo? A gente vai chegar, a ideia é chegar no 100%. A ideia é chegar em 100%, mas a gente precisa entender o que é concordância. Vamos imaginar que eu tenho um trofectoderma que me deu a variação de um cromossomo, a trissomia do 15. Só que olhando o meio de cultivo, eu encontrei trissomia do 15 e monossomia do 1, por exemplo. Quem disse pra mim que o correto é só a trissomia do 15 porque está no trofectoderma? De novo, a gente está dizendo que o trofectoderma é uma biópsia localizada e o meio de cultivo está analisando esse embrião como um todo. Então, no momento em que a gente está fazendo o nosso cálculo de concordância, a gente está levando em consideração, primeiro de tudo, a concordância entre ser euploide e aneuploide. Depois, a correspondência entre os cromossomos alterados. Monossomia na biópsia, trissomia no líquido do meio de cultivo. Então, a gente está fazendo aí algumas correlações desse resultado. A gente não imagina que sempre vai dar o mesmo resultado, porque aí o que a gente sabe hoje de mosaico da biópsia localizada cairia por terra, porque se o meio de cultivo correspondesse sempre 100% com o mesmo cromossomo analisado no trofectoderma. Então é muito importante isso também. Existem métodos estatísticos para a gente falar em valor preditivo positivo e valor preditivo negativo com base nesses resultados que a gente tem alcançado.
Claro que um embrião que é aneuploide depois do trofectoderma pode voltar, ser rebiopsiado em outras etapas, em outras porções desse embrião, para daí correlacionar a segunda biópsia, a terceira biópsia, a biópsia da massa celular interna, de novo com o meio de cultivo. Então é um trabalho imenso, cada embrião é testado muitas vezes. Então, para chegar nesses valores, os números precisam crescer. Então hoje a gente acredita que está no caminho certo já, com relação ao protocolo, e é uma questão de número, de aumentar o N dos testes, para daí a gente ter uma estatística a ponto de pôr isso no mercado. É um cálice de conhecimento nesse café em litro de hoje. Né? Vamos dividir uns 10 café em litro. Haja cafeína. Márcia, Ju, muito obrigado por nos receberem aqui. E dá um tchau aí, pessoal. Imagina, obrigado nós por terem vindo aqui conhecer a nossa casa, né? E é importante saber que a nossa casa está aberta para todo mundo, né? É super importante vocês virem aqui também conhecer o feedback, de onde vocês mandam essas amostras, onde vocês veem os testes de vocês sendo feitos, para vocês saberem que a gente faz de coração tudo para obter o melhor resultado para vocês, né? Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar com os meus amigos aqui, poder falar, poder receber vocês em casa. Rafa, Bernardo, obrigada. E sempre é uma ótima oportunidade de poder explicar melhor pessoalmente como cada uma das coisas funciona. A gente tem muita comunicação por e-mail, a gente acaba lidando com as pessoas, com os pacientes, com os médicos, sempre por telefone ou na correria, então ter a oportunidade de deixar um tutorial, né, deixar uma forma em vídeo daquilo que a gente faz, é incrível. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, a gente programa do topo do que tem de moderno aí em reprodução. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem, fiquem à vontade. A gente vai seguir depois falando da parte laboratorial e clínica do Ashery. Então, até a próxima.